Vai. Meu nome é Josias. Estarei falando sobre a introdução e um pouco da história. A internet das coisas, em poucas palavras, nada mais é que uma extensão da internet atual, que proporciona aos objetos do dia a dia, quaisquer que sejam, mas com capacidade computacional e de comunicação, se conectarem à internet. A conexão com a rede mundial de computadores viabilizará, primeiro, controlar remotamente os objetos e, em segundo, permitir que os próprios objetos sejam acessados com provedores de serviço. Essas novas habilidades dos objetos comuns geram um grande número de oportunidades, tanto no âmbito acadêmico quanto no industrial. Todavia, essas possibilidades apresentam risco e acarretam amplos desafios técnicos e sociais. O conceito surgiu, em certa medida, fruto do trabalho desenvolvido pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, recorrente ao uso de identificação por radiofrequência e Wireless Sensor Network. O objetivo foi, desde o início, criar um sistema global de registro de bens usando um sistema de numeração único chamado Código de Produtos Eletrônicos. A Internet das Coisas é um termo criado em setembro de 1999 por Carl Ashton, um pioneiro tecnológico britânico que concebeu um sistema de sensores onipresente conectando o mundo físico à internet, enquanto trabalhava em identificação por radiofrequência. Embora a internet, as coisas, é a conectividade entre elas seja os três principais componentes da internet, o valor acrescentado está no preenchimento das lacunas entre os mundos físico e digital em sistema. Boa noite. Meu nome é Aldevan. Vou falar primeiro sobre o primeiro dispositivo Internet das Coisas. O mesmo foi desenvolvido por Simon Hackett, John Honkey, após um desafio imposto por Dan Lances, presidente da Interop na época, no qual eles conseguissem desenvolver uma torradeira fosse ligada pela internet. O aparelho seria colocado em exposição durante a conferência de Interop em 1990. Motivado pelo desafio, Simon Hackett e John Honkey conseguiram desenvolver a torradeira conectada a um computador com rede TCP/IP, vindo a ser um grande sucesso na conferência. No entanto, ainda falta desenvolver um dispositivo que colocasse o pão na torradeira. Com essa dificuldade foi superada. Um ano depois, com a introdução de um pequeno guindaste robótico ao projeto, este guindaste, sendo controlado pela internet, pegou a fatia de pão e a inseriu na torradeira, deixando o sistema totalmente automatizado. Também devo falar do funcionamento. Cada aparelho eletrônico consegue ter sua identificação, que é feita por radiofrequência, RFID, que é guardada em um banco de dados. Assim, quando esse aparelho se conectar a uma rede como a internet, que consiga se conectar a um banco de dados. Essa rede consegue identificar cada aparelho que esteja registrado no banco de dados. Com os aparelhos identificados por RFID interligados a um banco de dados e todos eles com conectividade à rede internet. Isso faz com que a internet das coisas seja possível. Bom, eu sou Zulmira e vou falar um pouco como se interliga.
Primeiro, para ligar os objetos e aparelhos do dia a dia às grandes bases de dados e redes e à rede das redes, a internet, é necessário um sistema eficiente de identificação. Só desta forma se torna possível interligar e registrar os dados sobre cada uma das coisas. A identificação por rádio, frequência, conhecida como RFID, é um exemplo de tecnologia que oferece esta funcionalidade, mas não a única. Vai de NFC e Bluetooth, por exemplo. Segundo, o registro de dados se beneficiará da capacidade de detectar mudanças na qualidade física das coisas usando as tecnologias sensoriais, sensor-tecnologias. A inteligência própria de cada objeto aumenta o poder da rede de devolver a informação processada para diferentes pontos. Finalmente, os avanços ao nível da miniaturização e da nanotecnologia significam que cada vez mais objetos pequenos terão a capacidade de interagir e se conectar. A combinação destes desenvolvimentos criará uma internet das coisas, Internet of Things, que liga os objetos do mundo de um modo sensorial e inteligente. Olá, meu nome é Deleon. Vou falar sobre a tecnologia RFID. A tecnologia RFID usa a frequência de rádio para identificar os produtos e é vista como potenciadora da internet das coisas. Embora algumas vezes identificada como a sucessora dos códigos de barras, o sistema RFID oferece, para além da identificação de objetos, informações importantes sobre o seu estado e localização. Estes sistemas foram primeiramente usados na indústria farmacêutica, em grandes armazéns e na saúde. As mais recentes aplicações vão dos desportos e atividade de tempo livres, a segurança pessoal, etiquetas, também chamadas de tags. RFID estão a ser implantadas debaixo da pele humana para fins médicos e também em passaportes e cartas de condução. Leitores RFID estão também a ser incluídos em telemóveis. Para além do RFID, a capacidade de detectar mudanças no estado físico das coisas é também essencial para registrar mudanças no meio ambiente. Por exemplo, os sensores usados numa peça de vestuário inteligente podem registrar as mudanças de temperatura no exterior e ajustar-se de acordo com elas. Vamos falar aqui um pouquinho sobre o futuro da internet das coisas, né? Perspectiva-se um futuro em que poderemos usar roupas inteligentes que se adaptam às características da temperatura ambiente. A passagem por um sensor irá indicar-nos qual a manutenção que o nosso carro necessita. Poderemos usar os óculos de sol para receber uma chamada de vídeo e os cuidados médicos poderão ser prestados antecipadamente, graças a diagnósticos mais eficientes e rápidos. Então é isso aí que temos para o futuro da internet das coisas, né? Algumas utilidades. E aqui algumas perguntas, né? Que, por exemplo, que surgem em contrário à internet das coisas, né? Algumas delas eu vou citar aqui. Como as coisas são tudo conectado, né? E se sua casa não quiser te deixar sair, e se a sua geladeira disser não, e se o termostato enlouquecer e transformar seu quarto em um forno industrial. Então é o seguinte, isso é algumas perguntas, né, deixadas, alguns questionamentos que a gente achou bem interessante mostrar aqui na apresentação, porque a internet das coisas vem para ajudar, né? Mas também tem que ter algum cuidado, porque pode se haver um descontrole. Então tem que se aliar o útil ao agradável, né? Ter sempre uma forma de segurança, né? Um plano B se algo der errado. Obrigado.
Olá pessoal, meu nome é Adenildo. Vou falar aqui sobre as vantagens. Existem várias vantagens, vou falar sobre 5: comunicação, informação, conveniência, inclusão e serviços. A comunicação, o alvo principal da internet sempre foi a comunicação, o que tornou tudo mais próximo, acessível e prático. Agora podemos nos comunicar em uma fração de segundos com pessoas que estejam em qualquer parte do mundo, estabelecer relações sociais de amizade virtuais, compartilhar os nossos pensamentos, explorar outras culturas e muito mais. É a informação. Informação é provavelmente a maior vantagem que ela oferece, pois qualquer tipo de informação sobre qualquer assunto está disponível na internet. Existem ainda auxiliares de procura. Boa noite. Sobre qualquer assunto está disponível na internet. Existem ainda auxiliares de procura, os motores de buscas que nos fornecem uma grande conteúdo de sites relacionado com a palavra-chave que pretendemos buscar. Além disso, destacamos a informação sistematizada e ofertada por meio de cursos à distância, sejam eles de graduação, pós-graduação, palestras, treinamento, videoconferências e tantas outras formas de acessar informação, adquirir ou aprimorar conhecimento. Conveniência. É rápido, fácil e está ali a poucos cliques. Posso em poucos minutos, em qualquer lugar ou em qualquer horário, fazer diversas coisas que antes da internet demandariam muito tempo e esforço. Como, por exemplo, ir ao banco, comprar algo, pagar uma conta, emitir um documento, conversar, pesquisar receitas, filmes, livros e entre outras coisas. A inclusão. Acesso ao conhecimento, conveniência na obtenção de serviços, pesquisas e entre outras, não importando a cor da pele, a raça, o gênero, a idade, a profissão, a religião, cultura ou lado político. Pela natureza gratuita e universal da maioria dos conteúdos, a internet proporciona uma inclusão social e digital sem precedentes. Essa inclusão também coloca pessoas diferentes em contato com outras, e de uma forma muito intuitiva todos acabam ganhando com isso, pois aprendem coisas novas e ao tempo todo. E serviços. Muitos serviços importantes são prestados na internet, como por exemplo, serviços bancários online, oferta e procura de emprego, compra de ingressos para seus filmes, shows, esportes favoritos, venda de cursos, reserva de hotéis, passagens rodoviárias e aéreas, compra de varejo em geral, entre outros muitos serviços que eles oferecem. Muitas vezes esses serviços não estão disponíveis offline ou ficam mais caros. Bom, meu nome é Alex e eu vou falar um pouco sobre as desvantagens. Existem várias desvantagens: privacidade e anonimato, superficialidade, distração, roubo de informações, spam, vírus, pornografia e pedofilia, violência, isolamento, custos e acesso. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre algumas delas, né? Bom, os vírus, por exemplo. O vírus é um programa malicioso desenvolvido por programadores que, tal como um vírus biológico, infecta o sistema, faz cópias de si mesmo e tenta se espalhar para outros computadores, utilizando-se diversos meios, por exemplo, computadores, smartphones e diversos meios e equipamentos que estão conectados. Outra desvantagem também que são a pornografia, né? Este é um grande ameaça à vida de todos. É os famosos nudes, é isso, pessoal? Bom, e vou falar também um pouco da violência. É de conhecimento público que a violência está em todo lugar. No entanto, na internet temos que ficar mais atento. É importante auxiliar na formatação
acompanhar as visões de nossas crianças sobre o assunto, a fim de colaborar para que elas tenham hábitos e contatos com informações que não incentivam a violência, pois existem milhares de sites que apresentam e incentivam a violência, inclusive que recrutam adolescentes e jovens a assumirem posturas relacionadas ao terrorismo.